Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e a partir de agora nós vamos aprender como desenhar peças mecânicas no AutoCAD 2025. E como base nós vamos utilizar esse projeto aqui, esse conjunto mecânico. Vamos desenhar a parte inferior com a sua cremaleira, assim como também a engrenagem, tanto em 2D como em 3D. E eu vou deixar na descrição do vídeo o arquivo em anexo para que você possa acompanhar junto comigo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer a peça inferior em 2D, assim como a engrenagem, a sua cremaleira, e vamos também fazer essa peça aqui em 3D, certo? E na nossa primeira aula, que será agora, nós vamos aprender como fazer as principais configurações ou configurações básicas para dar início aqui aos nossos desenhos, certo? Então, vamos iniciar. Já estou aqui com a tela do AutoCAD 2025 aqui aberta. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em New, certo? E aqui nós vamos preparar o ambiente, as principais, pelo menos aqui eu considero principais configurações para eu desenvolver aqui os meus projetos ou os meus desenhos. Então aqui, o que a gente vai fazer inicialmente? Observe que aqui em cima eu tenho um tracinho e uma seta. Eu acho importante você já habilitar isso aqui, o Workspace. Você vem aqui, ó, clica aqui e habilita o Workspace, porque aqui você consegue transitar de forma rápida aqui entre os ambientes 2D e 3D. Por exemplo, aqui eu quero 3D básico, então eu posso vir aqui e simplesmente mudar aqui a minha barra aqui de ferramentas, tá certo? Uma configuração que eu acho bem importante também, a gente vai fazer o seguinte, você vai digitar DS e dar um Enter. Você vem aqui, ó, Object Snap. Eu prefiro deixar marcado aqui quase todos ou todos, aqui a tangente, perpendicular, o centro, midpoint, endpoint, porque é muito comum a gente precisar aqui dessas ferramentas. Então eu prefiro já deixar marcada todas estas ferramentas aqui. Outra também que eu gosto e eu acredito que seja importante já deixar configurada é esse aqui, ó, Dinâmica Input. Para quê? Quando eu preciso fazer aqui as configurações para impressão, né, ou utilizar as coordenadas absolutas, relativas, então eu venho aqui, ó, nesse Dynamic Input aqui, Settings, então eu deixo marcado tanto essa aqui, ó, esse formato cartesiano, como as coordenadas absolutas. Isso aqui pode ficar no meio, e aqui eu só dou o OK. Então, inicialmente, a gente veio aqui, ó, eu digitei DS, dei um Enter, vim para cá, Object Snap, deixei todas essas ferramentas aqui, ó, essas abinhas marcadas, certo? Vim aqui em Dynamic Input, Settings, deixei esses dois aqui marcados, assim como do meio, e vou dar aqui o OK. Inicialmente aqui a gente já fez algumas configurações. Outra coisa, é importante a gente verificar a unidade de medida, já que a maioria dos desenhos que eu faço é mecânicos, então milímetro para mim vai ser o padrão. Então vou digitar o N aqui, ó, e units. Então aqui, ó, eu vou deixar como decimal. A precisão aqui eu vou botar duas casas após a vírgula e vou deixar aqui em milímetros. Aqui eu não preciso mexer porque já está de acordo com o que eu preciso. Aqui milímetros, decimal e aqui duas casas após a vírgula. E aqui embaixo, claro, é importante você deixar aqui o ortho ativado, ou você clica aqui, ó, para fazer as suas retas perpendiculares, ou você aciona aqui, ou F8, tá certo? Então, a partir do momento que nós já temos aqui essas configurações básicas iniciais, o que vocês vão fazer é acessar aqui o arquivo que vai estar em anexo para a gente fazer o nosso primeiro desenho, que vai ser aqui essa parte inferior da peça, que tem esse rabo de andorinha aqui. Nós vamos fazer ele inicialmente em 2D, tá certo? Então na próxima aula a gente vai desenvolver aqui essa peça em 2D. Baixe o arquivo e acompanhe junto comigo e até a próxima aula.